O nome dela completo, por favor. Giovana Pires Silva. Tá. Giovana, para ver se eu vi aqui como testemunha também, ela tem dever de dizer a verdade. Bom, sobre o fato, como a senhora já sabe, o fato ocorreu no dia 31 de março de 2024. A senhora estava no local? Sim. Tá. Estava junto com o Fernando, quem mais estava com a senhora? Eu, Fernando, Marcos e Tá. O que vocês foram fazer naquela noite? a gente foi jantar, como de costume. A gente saiu, combinou, os quatro a gente ia sair. E a gente combinou de ir na cafeteria, que é o lugar que a gente frequentava, perto Aonde que é? da cafeteria. Porqueterias? E aí a gente foi. Tá. E que horas que chegaram no local? Era que por volta de umas 8h30, mais ou menos, acho que por volta desse horário. Tá. Como que foram até o local? De carro. De carro. Como é que foi? Foram cada um em um carro? Isso, eu estava Fernando em casa, a gente fomos nós dois até lá, e o Marcos e a Juliana saíram da casa do Marcos e também chegaram até o local. A senhora namorava? Sim, não, Namora. O Fernando. não. Há quanto tempo você namora? 8 anos. Moram juntos? Não. Tá. E aí, então, a senhora foi com o Fernando? Com o Fernando. No carro dele? Isso. E o Marcos Vinícius? Com a Juliana no carro. Chegaram que horas ao local? Pode, bom, eu não tinha muito, né? Tá. Foram para jantar? Sim. Tá. Jantaram? Sim. Consumiram bebida alcoólica? Não, eu bebi. O Marcos também, Fernando e Juliana estavam dirigindo. Juliana também por esse costume dela. Não sei porquê, mas o Marcos nunca dirigiria com o próprio carro, então a Juliana sempre que está dirigindo, então geralmente lá no bebe. E o Fernando é mesma coisa, a gente tem um combinado desde que a gente começou a namorar. A gente ainda até era menor de idade quando a gente começou a namorar, tinha 15 anos. Então isso era uma coisa que a gente sempre teve entre nós dois mesmo, de que a gente teria essa responsabilidade e que quando um de nós quisesse beber, ou tivesse mais a vontade mesmo, não dirigiria. Então a gente tinha isso de que se eu quisesse beber, o Fernando dirigia, ou E vice-versa. naquela noite? E naquela noite a gente sempre faz, antes da gente sair, a gente tem esse costume mesmo entre a gente. Eu já tinha dito, eu tô mais com vontade e tudo mais, e foi isso. Eu Fernando só dirigindo e eu não tinha aquele compromisso, então. Tá, então no restaurante, a senhora que bebeu? Bebi. O que a senhora bebeu, a senhora lembra? Eu pedi uma caipirinha de caruru, até eu tinha me pedido, eu não gostei, não tomei, deixei de lado. E aí eu tomei alguns drinks de whisky, licor, enfim, eles fazem umas misturinhas lá, é um drink clássico da casa mesmo, que geralmente eu costumo pedir para o meu. Tá. E o Marcos também tinha bebido? Sim. Tá. E o Fernando não bebeu? Não bebeu. Tá. Vocês ficaram na casa lá quanto tempo? Ficamos, eu acho que umas 3 horas, eu acho que perto, mais ou menos, entre 11h30, mais ou menos, acho que foi o horário que a gente já tinha jantado, né? E aí a gente saiu. Tá. O que o Fernando bebeu naquela local? Água. Água? Água. Tá. Aí vocês saíram e foram para onde? Para casa de boa. E como que foi a distribuição ali nos carros? Eu fui com a Juliana e o Marcos com o Fernando. A gente parou ali na rua mesmo, estava próximo de um outro. Aí o Marcos foi com o Fernando e eu fui com a Juliana, no outro caso. Tá. E fizeram o que lá? Eles ficaram jogando poker. Eu e a Juliana, a gente não joga, não sei jogar. Então a gente ficou. Porque lá tem umas mesinhas, né? Tem buffet, tem comida, a gente até comeu de novo. E aí a gente ficou conversando. Eu e ela, no nosso mesmo, e os meninos jogando. Eu não tenho nada, então a gente. Até que horas que vocês ficaram lá? A gente ficou até umas 12h30. Tá. Eu e o Tem
consumo de bebida alcoólica, oferta de bebida alcoólica lá nessa... Então, se você pedir, assim, a comida fica livre, disponível, assim, aquele buffet. É open bar lá? É, mas só rapidamente, se você quiser ir lá pedir beber alguma coisa, mas se não... Mas quando você entra automaticamente, você já tem acesso a esse open bar? Você entra, assim, tem as mesas, né? Os jogos, tudo, e tem uma outra parte, assim, que fica mais para esse canto, assim, que tem bar, tem qualquer tipo de bebida alcoólica, não alcoólica, e as próprias comidas, tem até comida que fica ali, que já é ofertada mesmo para você pegar, tem, às vezes, dependendo do tipo. Bebida alcoólica lá? Não, lá não, só na cafeteria. E aí, enfim, você pode se servir, ou se você quiser alguma coisa, você pode também pedir, e é assim. Você sabe, a senhora sabe se o Fernando consumiu bebida alcoólica? Não. Mesmo porque eu não entendo muito desses jogos, mas eu sei, né, já até tentei aprender a jogar, e sei que é um jogo que você precisa ter um certo tipo de concentração. E eles dois, no dia, o Marcos, eu não sei, na verdade, né, o Fernando sei, que eu estava guardando as fichas. Vocês decidiram sair do local? Porque eles Houve algum motivo? A gente já tinha comido, já tava lá tudo, e eles resolveram querer jogar um pouco. E como é que surgiu ali a ideia de sair do local? De quem surgiu a ideia? Olha, eu não me lembro. Não sei qual dos dois. A certeza que eu tenho que foi ou o Marcos ou o Fernando, né? Não veio nem de Vinho da Figueira, que a gente joga. Mas eu não sei te dizer assim, Fernando, que ou Marcos. Tá, e aí, mas vocês saíram os quatro juntos? Tá, isso a gente falou, tudo saiu, os meninos foram no carro, a gente foi junto. Tá. Na saída, teve alguma discussão entre alguém de vocês do poker? Ele, minha, do Fernando, porque a gente já estava lá ontem, né? A gente chegou por volta desse horário, 11 e pouco. E aí, como a gente não estava jogando, a gente estava só jogando conversa fora, e os meninos jogando, então eu já estava um pouco irritada, já queria ir embora, a gente já tinha chegado, já estava desde as 8 e pouco com eles. Então, toda hora lá, vamos embora, Marcos, não, a gente tá jogando, tá ganhando, tá jogando. Enfim, aí voltamos, a gente conversava mais um pouco, e aí ficou nessa. E só que demora que eu falei, vamos embora, porque já deu, já são, sei lá, 12 e pouco, enfim, já não aguentava mais ficar ali. E aí ele falou, então a gente vai jogar sinuca em casa. Eu não quero ir, a gente já tá aqui, a gente já tá com eles, a gente já fez tudo que tinha que fazer, se já jogar, a gente já ficou junto. Então agora eu quero ir embora. E aí começou essa briga minha, com ele de casal, enfim. Porque eu queria ir embora e eles não queriam, porque eles estavam ganhando. E eles queriam estender ali e jogar sinuca em casa. E aí ficou só a provocação e tudo mais. E aí foi esse o motivo ali da nossa discussão. Tá. Vocês saíram discutindo? Da casa, sim. A gente começou a dar uma discutida lá dentro, eles trocaram as fichas. E aí lá fora, a mesma coisa. No final, da provocação, né? O Vini segurou. A Juliana e o Marcos Vinícius presenciaram essa discussão? Sim, eles estavam, a gente estava junto. Estavam juntos, ficaram juntos o tempo inteiro. Os carros estavam na rua, né? Porque a gente colocou o carro na rua. Acho que um carro, se eu não me engano, estava um atrás do outro, enfim. Tá. E aí eles estavam. E eles viram o motivo da discussão? Sim. Sim. E como é que foi depois da distribuição a ideia de ir para casa, para onde queria? À vontade. Como que foi isso? Saindo do poker. Isso. Eu já estava um pouco estressada, né? Enfim. E aí, na hora da gente sair, a gente ia pra casa, tipo, eu ia pro Fernando pra casa dele, o Marcos foi olhando pra casa do Marcos. E aí, por conta, né, já tava um pouco irritada e tudo mais. E aí o Marcos virou e falou, eu vou com ele, que acho que não sei se ele queria andar no carro também, tudo, que foi o primeiro dia que eu, inclusive, tinha andado. E aí ele falou, o Fernando, a gente vai pra casa,
você vai com a Ju, como a gente já saiu da porqueteria, eu já fui com a Juliana desde então. E aí a gente pegou, saiu, mas o que eu, pra onde a gente iria, eu ia pro Fernando, e aí de lá, a gente ia tocar de carro, o Marcos ia pra casa da Juliana e voltou pra casa. Tá. E como é que foi o percurso daí? Foi normal. A gente saiu, saímos ali da rua, o Fernando foi na frente, a gente estava atrás. E aí a gente fez o caminho, né? Enfim, caminho. E aí, no momento ali que a gente estava, na Maluf tem. Mas em algum momento o Fernando se distanciou, vocês perderam de vista? Então, a gente estava seguindo, a gente estava na cauda frente, a gente estava atrás. E aí, ali no encontro da Demetrio Ribeiro com a Maluf, tem, não sei como eu posso falar, tipo um cruzamento, enfim, as pistas se juntam ali. E aí tinha movimento na rua, né? Era uma via. E aí o Fernando estava na frente, passou na frente, e aí logo depois a gente estava atrás deles, passou o carro, enfim, a gente foi entrando na via. Então eles já estavam na nossa frente por conta. Mas ele deu uma acelerada ali, forte, mais forte? Não. Não? Não. A gente saiu e foi realmente isso. Ele saiu, passou ali da via, passou o carro e tal. A gente, Juliana entrou, estava dirigindo, Juliana entrou, e a gente foi seguindo o caminho e tudo mais. E aí, um pouco ali na frente, né? Um pouco mais para frente, que foi o local do acidente, a gente chegou e realmente viu a batida. A gente já parou, encostou. Tá. Aí vocês viram a batida, chegaram lá, tinha gente já lá? Tinha, que eu me lembro assim, logo quando a gente chegou, tinha um rapaz. Tanto que na hora que a gente chegou, o Marcos estava saindo do carro, né? Que ele estava por esse lado daqui. Então o Marcos estava saindo do carro, eu cheguei até conversei com o rapaz, né? Que eu não sei se eles estavam por Já tinha um carro ali? Não, eu não sei se eles pararam, acho que no momento da batida, depois eu conversei com o menino para saber onde que eles estavam ali, né? Se eles estavam já ali. Ele falou que na hora que acho que eles bateram, acho que o menino estava passando, enfim, eles pararam. E aí eu estava conversando com ele, e aí logo depois que eu cheguei, o Fernando ainda estava no carro, estava apagado. Eu olhei, o Marcos estava já saindo do carro, o Fernando estava apagado, já, enfim, fiquei em estado de choque, já estava em estado de choque. E aí o rapaz que tirou o Fernando do carro, né? Porque a batida, enfim, estava preso ali, o Marcos estava desse lado, então estava com acesso livre, o Marcos, eu acho que ele saiu sozinho. Eu também não sei, na verdade, se o rapaz ajudou, eu cheguei logo lá. A mãe do Fernando chegou ali no local? Chegou. Quem que chamou ela? O menino, esse rapaz que estava com a gente, eu tava totalmente em estado de choque, então eu não tive coragem de ligar. E aí o rapaz que estava, esse menino que estava com a gente, me ajudou, que ligou, o Fernando deu o celular para ele falar o que tinha acontecido e tudo mais. Então ele ligou, eu estava presente ali na hora, eu não quis ligar, eu não quis falar, mas eu pedi para o rapaz falar. E aí ele ligou e não deu 5 minutos quando ele chegou lá no local. Não. O que que ela foi lá socorrer ele? Foi, né, ligou, né, a notícia que tinha acontecido, a batida e tudo mais, foi ali para realmente para estar presente, para ver o que tinha acontecido. E aí foi isso, né? Me ligou, falou do acidente e ela foi. O Fernando estava ferido? Tava com sangramento no nariz assim e na boca. Na pele assim, que eu me lembro não. Acho que o Marcos também não se machucou externamente, mas foi mais a parte interna, principalmente na região do rosto. Nessa parte aqui de nariz, boca, vomitou. Assim, eu vi uma hora que tava. O Marcos estava deitado no chão, o Fernando nesse estado de choque, acho que por conta da batida. Já presenciei outras vezes ele nervoso e vomita assim. Eu sou assim também, toda vez que eu fico nervosa eu tenho ânsia. O Fernando, eu sei que também é uma coisa dele. Sempre quando tá mais nervoso, alguma coisa assim, pior acontece. E aí a mãe do Fernando, o que que ela fez ali? Nada, ela ficou todo momento ali com a gente. Quando ela chegou, já tinha viatura? Tinha chegado? Quando a gente chegou, eu e a Juliana, né, fomos as primeiras a chegar praticamente. A gente ligou, nem foi eu que liguei,
acho que a Juliana já pegou, ligou pra polícia, ligou pra bombeiro, enfim, ligou. Aí chegou o SAMU, chegou o policial, chegou todo mundo que tinha que chegar. Tá. Até fiquei praticamente o tempo inteiro com os bombeiros ali ajudando. E o Fernando todo recebeu escuro. algum atendimento médico ali na Não, hora? a princípio não, porque as pessoas mais afetadas foram o senhor e o Marcos. Então, eles direcionaram ali o que tinha, a demanda ali que eles conseguiram trazer de socorro para o senhor. Aí, logo depois, para o Marcos, tanto que eu até ajudei, estava escuro o carro, fiquei ajudando, eles colocaram ali na maca e tudo mais. Mas o Fernando E falou aí- que não precisava de atendimento? Não, a gente perguntou, isso é uma coisa que eu lembro. A gente falou se não viria. Tem uma coisa dele, todo momento a gente estava junto ali no local. Isso foi até uma coisa que a gente falou. Se não viria mais SAMU, nenhuma outra ambulância para levar o dois, porque tinha o senhor que tinha que ir para o hospital, o Marcos que estava com mais dor. Então a gente falou, tá, mas não vai vir outro SAMU, como que vai ser? E eles falaram que acho que não tinha, porque não sei se eles, acho que eles falaram que mandaram as duas únicas que tinha disponível no momento. O policial falou isso para a senhora? Isso, eu falando com o pessoal do SAMU. Ah, E aí eles falaram isso. Aí a gente falou, tá. Então, né, como que vai ficar? Porque não tinha, realmente não tinha. Porque se tivesse, eles tinham eles viram que tinham 3 vítimas feridas no lado do acidente. E não aconteceu, a gente perguntou, mas... E aí? Eles autorizaram? Sim. Como é que ficou essa história? Parece que Aí, hospital, né? não, então, aí levaram o senhor, levaram o Marcos, ele avisou que estava indo para o hospital, aí acabou ficando eu, a Daniela, o Fernando, os policiais, os bombeiros, eu não me recordo se eles saíram ou se eles ficaram. É. E aí os policiais chegaram, eu vi, eu tava junto na hora, pegaram o telefone, pegaram o nome, deram ali, não sei como que funciona, se é tipo um depoimento ali na hora. E aí eles falaram, perguntaram, enfim, eu tava ali meio lá, meio cá, né? Tava meio intrometendo também, mas tava escutando, mas vi que eles deram os dados, deram endereço, telefone, enfim, falaram tudo. E aí o policial, não sei exatamente como foi isso, mas eu lembro deles, a gente tava ali na calçada, foi mais por parte da rua, o policial liberou, até olhou, tipo, olhou pro Fernando, como que ele tava, se ele tava realmente em estado de sair ou não, porque, enfim, olhou ele de cima a baixo, falou tudo ok, não tinha indício de nada, de embriaguez, nada do tipo. E aí, então, a gente falou, então, se poderia ir, já que não tinha nenhum outro SAMU e nada para socorrer. Ele olhou pro Fernando, falou que estava tudo bem e autorizou. Então, foi a gente que aconteceu. Autorizou a gente sair do local. Para ir para onde? A gente ia pro hospital. E foram? Não, então, aí a gente saiu, foi para isso a gente, acho que a Daniela já tinha conversado com o policial, a gente foi, eu acho que ela tava até de pijama na hora, enfim, eu vi ela jogada no chão várias vezes, eles jogavam no chão e tava todo mundo sujo, vomitado. E aí a gente foi para casa, eu fui, né, com eles, fui com o carro da Daniela, aí chegou em casa, Foi para casa. isso, Casa do pra Fernando. casa do Fernando tomar banho, para poder ir pro hospital. Aí a gente foi para casa, a Daniela, a gente chegou, ela tava totalmente fora de si. Eu também tava, enfim, ela que é mãe ainda piorou. Eu não sei que tipo de remédio que ela tomou. Eu vi ela tomando. Eu não sei enfim, se é calmante ou alguma coisa. E aí ela ficou totalmente dopada. Totalmente dopada. Não tinha, enfim, não tinha nem ação. E aí, eu sei que ela apagou. Nisso, o Fernando, né, a gente foi pra casa, tava tomando banho, tava pra se limpar, tava de roupa. E a mesma coisa. Tava totalmente em choque, totalmente em choque. Isso, né, as coisas que eu lembro. E aí, apagou os dois e eu não tinha o que fazer. Ele também apagou? Ele estava totalmente em estado de choque. E aí eu também não tinha como carregar, e eu lembro que ela ligou pro policial. Eu lembro dela fazendo essa ligação antes, para falar com eles, né? Eu lembro que ela acho que ligou uma, duas vezes para eles, não teve retorno e isso. Enfim, apagou medicação. E aí eu também não conseguia, assim, não tive reação ali, né? Porque a gente fica muito em reação, então não tive nem como levar ele para algum lugar ou fazer qualquer tipo de coisa, porque eu tinha bebido, então não ia poder fazer isso. Então, aí o que aconteceu? Isso foi
a gente ficou horas ali no local, acho que por volta, não sei, das 7, enfim, eu mal não consegui dormir. Eu sei que eu abri as redes sociais tudo e aí páginas inteiras assim, do meu bairro já tinham postado coisa, ameaça. O Fernando foi para o hospital depois? Foi depois de não sei nem quantos dias por conta das ameaças, porque logo quando aconteceu o acidente, no dia seguinte, já tinha foto do carro, já tinha foto do acidente, já tinha foto de tudo. Então eu fui ameaçada, a mãe dele foi ameaçada, ele principalmente foi ameaçado. Como é que era essas Então, ameaças? falando Ameaça assim, coisas. rede social? Tanto que eu até hoje estou sem rede social. Tá. Porque desde o acidente, eu não sei nem como que as pessoas acharam, todas as minhas redes são privadas, ameaça, e a gente não conseguiu sair de casa. Tá bom. Me fala uma coisa, Giovana. Você falou que se relaciona com o Fernando há mais ou menos 8 anos, é isso? Uhum. E a senhora conhecia a Gabriela? A Gabriela? É, Sim. conhecia há bastante tempo? Sim, a Gabriela é minha amiga. É sua amiga? Olha, Quanto tempo? Gabriela, né? A a namorada. namorada do Marcos é a Juliana. Isso. Ah, perdão, a Sim, Juliana. a Juliana, Desculpa. conheço. A Juliana é minha amiga desde, sei lá, faz uns 15 anos que eu sou amiga dela. 15 anos. E o Marcos Vinícius? O Marcos, não tanto tempo quanto ela, porque a gente se conheceu, na verdade, na escola, né? Então eu estudei com a Juliana desde Tá, pequena. conhece o Marcos também faz tempo. Conheço. Tá. E se relaciona com eles ainda? Hoje em dia, depois do acidente, não. Não. Por que não? Porque a gente, assim, no momento do acidente, quando a gente soube que o Marcos estava no hospital, a todo momento, eu conversava, assim, tentava conversar com a Juliana, perguntava como que tá o Marcos, rezando, a gente, nossa, todo mundo muito preocupado realmente, de fato, com o que tinha acontecido. É. E no começo ela falava comigo, sim, me respondia, vamos rezar, o Marcos está no hospital, né, tudo mais. Mas aconteceu alguma E coisa aí, entre vocês? não, Não, algum não, fato específico? não. Não. Um pouco antes, assim, na verdade, um pouco antes, mas assim, nada a ver com o caso. Eu fiquei um tempo sem falar com a Juliana, mas coisa pessoal nossa. Tá. Mas, enfim, a gente voltou a se falar. E aí, né, normalmente depois do acidente, eu tentei, desde então, a minha única conversa com a Juliana era sobre o Marcos. Tá bom. Mas, assim, a partir de um momento, ela simplesmente parou de me responder. Tá bom, entendi. Me fala uma coisa, há algumas contradições aqui com o que a Juliana e o Marcos falaram. Sim. Por exemplo, o Fernando, eles mencionam que o Fernando tomou drinks na pocheteria, aí, porqueteria, como quer que seja o nome, no restaurante onde vocês foram. Os dois mencionaram que todos beberam. Não bebeu. Eu bebi. É. Eu não estava dirigindo, a Juliana estava dirigindo. Tá. Então, assim, isso é uma coisa que eu tenho com o Fernando. O nosso combinado é esse. Se a gente vai sair, eu quero beber, então você dirige. Tá, entendi. Entendeu? A discussão ali que houve na casa de poker, Sim. consta aqui que houve uma discussão entre a senhora confirmou que de fato discutiu, mas os dois, tanto a Juliana quanto o Marcos Vinícius, falaram aqui que a discussão foi porque a senhora não concordava que o Fernando conduzisse o veículo uma vez que ele tinha consumido bebida, estava alterado e tal. Não, o motivo da nossa briga foi justamente porque eu já queria ir embora, e eu já tenho um pouco dessa fama, assim, sou um pouco meio chata. Então eu queria ir embora, então, mas ficaria. Por que você não pegou um Uber? Porque eu não ia pegar Uber naquela hora da noite sozinho. Não pego. Sim. Tá. A gente foi junto, a gente volta junto. Tá. Então, não gosto, enfim, não me sinto seguro, ainda mais naquela hora da madrugada. Então, Consta aqui que ele teria saído do banheiro em algum momento ali na casa de poker, estava um pouco mais alterado e tal. Não. Já não percebeu nenhuma alteração ali dele? Não. Com relação ao momento que vocês saíram, então, a senhora entrou no carro junto com a Juliana e tal. A senhora falou que não houve nenhuma acelerada, porque também os dois mencionam que houve uma acelerada mais forte. Deixa eu fazer a pergunta. Que houve uma acelerada mais forte no carro do Fernando, que ele teria acelerado o carro dele ali.
uma acelerada mais forte. Então, como eu disse, né, a gente saiu do poker, enfim, fizemos um caminho, e aí nesse momento, quando eu te disse que a gente pegou ali a salinha, que os meninos foram, mas que eles foram para frente, a gente estava um pouco mais atrás, porque tinha movimento na mira. Tipo, O nesse Fernando errou em algum momento ali no curso para onde eles estavam indo. Eles estavam indo para casa do Fernando. Era isso, né? Em algum momento ele pegou alguma rua diferente do caminho que deveria ter feito para ir para casa dele? Porque todos os caminhos. Eu, inclusive, moro naquela rua. Então. Rua do poker? Não, eu moro numa rua, duas ruas para cima. E aí, a gente, qualquer dos caminhos que a gente fizer, a gente volta para casa do Fernando de qualquer jeito. Entendeu? Então, assim, a gente ia para casa dele, que já era algo combinado. Eu ia ficar lá, o Marcos quis andar de carro com o Fernando. Tá bom. A senhora viu, muito embora tenha decretado aqui o segredo de justiça, há constantemente a veiculação de imagens sobre este fato aqui, ou circunstâncias dele na imprensa. A senhora chegou a ver? Fotos do Fernando? Não, imagens, vídeos. Do que? Tem sido divulgado um vídeo, por exemplo, da senhora discutindo com o Fernando. Sim, passou. Não, estou evitando, não estou vendo TV. A senhora viu esse vídeo? Vi esse vídeo. Aquela cena que a senhora viu aconteceu? No vídeo? Isso. Sim, a gente estava com essa discussão. Aquela cena aconteceu. Como eu havia dito para o senhor, que eu não queria, que eu queria ir embora. Isso não é entendido. Eu pergunto a senhora se a cena que a senhora viu aconteceu. A pergunta é essa. Sim, a gente estava ali naquela discussão, mas sim, todo mundo dando risada, isso eu lembro. Lembro. Também tem a Juliana, ela trouxe um outro vídeo que foi depois descoberto por ela no celular. Ela só chegou a ver esse vídeo? Então, eu vi. E vocês conversando, momentos antes de vocês saírem da casa de pôquer e tal. Então, é o que eu estou falando é Fernando sentado na cadeira do motorista do carro. O que eu estou falando é desse, eu não sei se teve outro. Então, se isso que eu falei agora é de outra coisa, eu realmente não tenho conhecimento. O único vídeo que eu vi de fato, que eu vi passando na TV, foi esse todo mundo dando risada ali, eu falando para ele, né, vamos embora, não sei o quê. Mas foi o único. A senhora viu esse vídeo? Sim, vi. Essa cena aconteceu. Sim, passou na TV. A gente lá e... Quem que registrou essa imagem? A senhora sabe? Foi a Juliana. Foi a Juliana. Como que ela registrou essa imagem? O celular? O celular. Eu acredito que sim. Tá. Na hora até que passou, eu vi, aí eu realmente lembrava ali A gente estava lá fora, né? Até trocar de carro, tudo. A senhora viu também as imagens aqui das bodycams, das câmeras dos policiais? Também cheguei a ver rápido assim na TV, mas vi. Viu as imagens? Era aquilo mesmo que aconteceu? A senhora estava lá, não estava? Estava lá, né? Sim. A senhora viu o momento em que a mãe está conversando, que a mãe do Fernando está conversando com os policiais, o Fernando está ali próximo dela? Sim, eu estava, assim, né? Como eu falei, eu estava mais próximo. Eu estava ali junto com ele e com o Marcos, na verdade, então a maioria, na maior parte... Mas as imagens que a senhora viu correspondem com o que aconteceu? Mas, das imagens que a senhora viu, que foram vazadas para a imprensa? Então, eu vi muito pouco, assim, assim, é uma situação que não gosto nem muito de falar sobre, então, o pouco que eu vi... Sim, eu evitei ao máximo ver. Mas a senhora viu ali da mãe do Fernando conversando com o policial? Sim, isso eu vi eles conversando. Isso aconteceu? Isso aconteceu. Tanto que eles balbuciando ali algumas palavras e tal. A senhora viu isso? Não, eu sei que eles estavam em estado de choque a todo momento que eu estava falando com eles, que ainda até chegar o resgate, né, e tudo mais. O Marcos e o Fernando estavam ali no chão. Eu vi que eles, assim... O Marcos mal falava, estava com dor, o Fernando a mesma coisa, então as poucas coisas... Ele falou poucas coisas, né? Sim, foi isso, totalmente né? Fora. A senhora falou que, a senhora até confirmou aqui que eles entregaram os dados pessoais deles e tal, para os policiais. Isso aconteceu, então? Aconteceu. A mãe dele estava ali junto, acompanhou. Tinha mais algum parente do Fernando ali no local? Depois que já tinha tido batido, o tio dele, que é irmão do pai, o pai dele não estava em São Paulo. Então, a Daniela, acho que não sei, na verdade, se foi, ela deve ter sido.
Então, ligou para vir para, né? Tá. Porque o pai dele realmente estava fora de São Paulo, então ela sozinha ali naquela situação. tá bom. Do que a senhora viu, aconteceu alguma coisa diferente ali das imagens que foram divulgadas? Não, não me recordo de nada. Tá bom. Doutora, como estou? Tá tudo certo. Giovanni, primeiramente, eu queria saber, você e o Fernando trabalharam há muito tempo. Vocês já saíram outras vezes, beberam? Então, toda vez, né, como eu disse, a gente tem esse combinado, inclusive, um final de semana antes do acidente, dia 23, se não me engano, a gente foi comemorar o aniversário de um amigo nosso, do Gustavo. E aí, enfim, a gente todo mundo queria curtir, né, e tudo mais, então a gente foi de Uber, inclusive foi eu, o Fernando, o João Isabel, todos os amigos nossos, em outro carro foi Marcos, Juliano, Gabriel, Gustavo, né, o aniversariante. Então, a gente faz isso. Se a gente, os dois querem beber, a gente vai para algum lugar, enfim, específico, algo do tipo. Então, os dois querem beber, eu quero beber, todo mundo tava no clima de dança. Ele bebe, então, normalmente. Não, assim, Não. não acontece com muita frequência, a mesma coisa eu, assim. É realmente socialmente, etc. E foi o que eu disse, a gente vai. E o Fernando, quando ele bebe muito álcool, eles até acreditar se ele é sensível a álcool. Nunca foi assim de beber muito. Tanto que ele treina, enfim, faz várias coisas e já teve vários períodos assim que por muito tempo treinando. Se vocês sabem as perguntas, tá? Quando eu perguntava, ele respondia diretamente com os perguntas. Quando vocês foram carro treinando, você disse na delegacia que vocês perderam um pouco de vista da rua Fernando. Que momento foi esse que você perdeu? Justamente nesse momento que a gente desceu, primeiro, os meninos passaram, estava com movimento na via, então a gente teve que passar depois que eles já tinham passado. A gente não conseguiu passar junto com eles, porque tinha mais carro na via. Não foi porque eles acelerou? Não, porque eles passaram naquela parte específica da via, as vias se juntam, então você tem que esperar um pouco para você olhar se vem carro, se não vem, porque a via literalmente desce daqui e começa daqui. Peraí que falou que perdeu de vista. Nesse momento, sim, porque a gente já estava mais para trás. Mas, quando chegaram lá, quem falou para a polícia? Foi você ou a Foi a Juliana. Aqui você falou também que o Fernando estava com o rosto ensanguentado. Então, ele estava com essa região do nariz, por conta da batida, ele fraturou os músculos da face. Essa região do nariz e da boca estavam sim com sangue. A senhora assistiu ao boletim dos policiais? Foi o que eu falei, eu vi muito assim por cima, porque eu não quis realmente ficar, enfim, voltando nesse assunto. Nada com que não. Não, eu sei que ele limpou, eu sei isso realmente eu vi uma hora que ele até se limpou, mas ele estava assim, com o rosto, por conta da batida mesmo, com o nariz sangrando e a boca sangrando. Só que você fala de depois, quando vocês vão, ele que estava sangrando. Então, ou ele tem sangrado, ou é sangrando. Então, mas o nariz tende é a mesma coisa, quando você bate o rosto, tende a sair um pouco de sangue, você limpa, senão fica aquela coisa recorrente, entendeu? É mais ou menos isso. Durante a conversa inteira com a polícia, não tem nenhum. Sim, mas eu digo pelo que eu presenciei, eu vi de fato que ele estava assim. Tem que ver a polícia, pega os dados da Daniela e dele, do que você viu. Mas quando termina isso, a Daniela te chama, gritando. Você lembra disso? Não. Você não lembra? Ela te chamou, porque vai gravado também. Não me recordo. Daí, você lembra dela filmando que ia levar no hospital? Sim. E ela estava preocupada por quê? De levar no hospital. Porque ela queria lembrar ele? Porque ela estava de dor no cabelo. Por conta do acidente. Ele estava com dor, tanto que ele fraturou realmente os ossos da face,
e quebrou as costelas. Então, ele estava com dor por conta da batida, do lado aqui do motorista, onde ele estava aqui, não conseguia nem encostar nele. E a parte do rosto, não sei exatamente qual dos lados, ele fraturou todos os ossos daqui do rosto. Então, ele estava com dor, né, por conta da batida, da pancada. E aí, nesse momento, quem decide que era tomar um banho? A gente foi justamente para isso. Para ele se limpar e colocar em Eu perguntei quem decidiu. Eu não lembro, não, você não me recordo. Você falou que chegaram em casa e você viu a Daniela ligando para a polícia. Mas a Daniela disse na delegacia que ela desce porque ela esqueceu o celular no carro. Então não tinha como você ver isso. Eu estava com eles. Qual a relevância disso? A Daniela não era no hospital, né? A gente em relação à verdade, você vê se eu me falo a verdade ou não. Porque tem contradições na Daniela que falou do celular. Sim, mas deixa eu perguntar, doutora. Houve um fato aqui que de fato é atípico, o fato de ter saído do local, enfim, que tem relevância, sim. Você viu ela ligar ou não viu? Porque ela disse que ela não ligou, ela disse que ela desce. Ela pronto para pegar o celular. Você viu ou não viu? Ela ligando. Eu sei que ela ligou. Ah, você sabe. Isso, eu sei que ela ligou porque não E então, vou colocar como remédio que acabou. E nesse momento, ela está preocupada. Sim. E você também não se preocupou em ligar para alguém, para levá-los e tal? Então, como eu já tinha falado, eu estava em tanto estado de choque que no momento do acidente eu não tive coragem de ligar nem para ninguém. Eu não liguei para meus pais, eu não liguei para ninguém. Eu estava totalmente em estado de choque. Então, assim, eu realmente não tive nem a coragem de ligar para ela no momento do acidente. Eu não queria dar nenhuma notícia, olha, aconteceu um acidente. Então, assim, eu não liguei para ninguém. Eu estava tanto quanto eles em estado totalmente de choque. Entendeu? Relacionado agora ao problema mais uma vez. Você já presenciou eles morrerem ao acidente de trânsito? Não. Nunca estive com ele em nenhum outro acidente. Essa foi realmente a primeira vez Giovana, que. se quiser falar a verdade, que você nem deu certo. Sim, estou falando a verdade. Teve um boletim de ocorrência nos autos, você testemunha de outro acidente com o Fernando. Com acidente? Que tipo de acidente? Que acidente? Eu nunca presenciei nenhum acidente. Não tem nenhum acidente. Nem acidente? Uma moto batendo no você. Ah, sim, desculpa. Sim, desculpa. Não, realmente não lembrava disso, não lembrava disso. Sim, você falando agora, de fato, lembrei. A gente estava. Desculpa, a gente estava na casa, ainda, na verdade, foi a casa de uma amiga. E aí a gente, eu não lembro exatamente como que a gente estava parado no farol, o farol abriu, o motoqueiro, a gente estava vindo daqui e o motoqueiro daqui. O farol abriu pra gente, o farol estava fechado pra ele, a gente saiu, o farol abriu, a gente saiu, o motoqueiro pegou a gente e foi do meu lado. Isso realmente é uma coisa que eu não me lembrava, desculpa. A gente saiu, farol verde pra dentro, o motoqueiro pegou aqui acho que na porta de trás da minha passageira. E nesse momento vocês prestaram socorro? Sim, na hora. Eu também, mais uma vez, quem estava no shopping, não sabia o que tinha acontecido. O Fernando desceu na hora, parou ali numa loja que estava fechada, né? Já era noite, o Fernando desceu na hora. Saiu, já foi lá ver o que tinha acontecido, como que o rapaz estava. Sim. Eu, na verdade, não, porque eu fiquei dentro do carro, não desci. Vocês não chamaram. Pelo que eu me lembro, foi sim. SAMU para o local. Eu não desci do carro. Eu fiquei no carro. Fernando desceu, viu, tinha mais nesse local, tinha acho que vários na frente. E aí, de fato, ele conversou com os rapazes. Na verdade, ele não perguntei. Mas essa foi a situação de fato que aconteceu, né? Sim, isso realmente aconteceu. A gente passou, eles passaram no farol vermelho e perguntaram. Beleza. Fiquei com algumas dúvidas, mas vou me ater, acho que nas duas principais aqui, que eu chamo de inconsistência, mas vamos lá. Eu vou insistir numa pergunta, se tiver compreensão do juízo, eu vou dizer o ponto no momento ideal.
Você se recorda de quem foi a ideia de ir para casa para tomar banho? Não me recordo. Não me recordo. Como foi a dinâmica quando vocês chegaram na casa? No apartamento. A gente chegou, realmente, de fato, eles iam uma coisa, de roupa, né, tudo mais, para voltar para o hospital. E aí, eu estava com o Fernando, então ele entrou no banho, eu vi ele entrando no banho, se limpando, enfim. E a Daniela estava ali com a gente, assim, não, estava em estado de choque. Não, Todo mundo estava em estado de choque. Não, estava, porque ele estava com o hospital, o Fernando estava com dor. Ele estava com dor, quebrou 3 costelas, ele quebrou o osso do rosto. Então, assim, ele estava com dor. Nas imagens da mãe, né? A mãe do Fernando disse: a gente tem que sair rápido, porque qualquer segundo conta. Por conta desse, exatamente. Isso me causa estranheza de ir para casa tomar um banho. Mas tudo certo. Vamos para o ponto número 2. Em algum momento você perdeu de vista o Domingos? Quando a gente pegou a via, os meninos passaram na frente e a gente, por conta do movimento mesmo da rua, eles passaram na nossa frente. Você chegou a ver o acidente? Não cheguei, a gente estava porque a via, enfim, não sei a distância exata ali, desde quando a gente entra até a hora do acidente, mas eles estavam na frente, tinha mais pessoas na rua, assim, tinha mais carros ali no nosso. Então eu logo, né? Pela dinâmica que você mediu, você não viu, mas vocês estavam próximos. Sim, a gente estava, a gente desceu lá atrás deles, porque eles passaram na frente de mim. E quando você chegou no local do acidente, já tinha uma pessoa, essa pessoa já estava lá, prestando auxílio, inclusive retirando já o marco de dentro do veículo. Sim, quando eu e o Juliana chegamos, eu desci já do carro e vi que essas pessoas, até depois do acidente, perguntei para o rapaz se eles já estavam por ali. Eles, acho que, pelo que eu me recordo, acho que eles estavam passando, voltando de festa também, não sei. Enfim, não sei, não me interessa também. Onde que eles estavam, moravam longe, falou que eles estavam passando, viram, logo acho que pararam para socorrer, para ajudar por conta da batida. E aí, foi isso. Já tinha uma movimentação e as pessoas prestando auxílio. Tinha esse rapaz, não vi nenhuma outra pessoa, tinha realmente esse rapaz que eu falei, estava lá. No momento do acidente, ele também estava passando pela via e parou. Então, a única, né, ele, tinha acho que mais 2 meninas com ele, não sei se é namorado, enfim, mais 2 pessoas. Pela assistente da série dos filhos. Os policiais pegaram a internet de comparecer alguém na delegacia para elaboração do boletim de ocorrência. Não entendi, foi divertido. Pegou a deles. Aham. Eles foram orientados que tinha que comparecer alguém na delegacia, ou o Fernando ir até a delegacia para o boletim de ocorrência. Não. Não foi passado. Não me recordo. Nada mais silêncio. Doutores pela defesa. Boa tarde, Giovana. Aproveitar pela consistência. Quando sai de novo, Giovana, só para explicar melhor, acho que o pessoal não está entendendo, que eu vi para ver aquela humanidade para dar uma explicada, internet cheio de clipes, até chegar na salinha na mão de fez, não sei o que voltar. Sim. A gente sai, pega um cruzamento na rua que sai, depois desce, pega outro cruzamento, junta as faixas. Então, assim, não houve sempre novo. Então, de fato, se o senhor pergunta, se ela responde, doutor, só sim e não, a pergunta já está na resposta. A resposta já está na pergunta. A gente saiu da rua do bunker, viramos numa outra rua, enfim, a rua tem ligação, a pessoa descendo, subindo, e aí chegando na Demetrio ali tem outro cruzamento, tem a gente saindo daqui. Tem carro que vira para cá, tem carro que vem para cá, tem uma outra rua bem aqui nessa lateral aqui, enfim. Então, assim, tem vários mini cruzamentos ali. E aí, quando a gente desce a rua, a Demetrio, tem a junção, ela cai na salinha. Então, é a junção da rua Demetrio Ribeiro com a salinha. Então, ela tem isso aqui. E aí, essa faixa aqui da direita da salinha com essa
descida da Demétria, onde ela se encontra, onde tem ali aquele cruzamento. Se esse caminho até a salinha ali seria plano, esquina. Tem, a Demétria em si é descida, totalmente descida aquela rua. Com relação, vamos lá para o endereço foi fornecido aos oficiais quando você saiu da galera, foi o que vocês se dirigiram? Foi. Não sabia que era local. Sim, foi exatamente o endereço do local, que é o endereço onde o Fernando mora. Tá, ok, pediu para voltar, vocês, Não. depois, vocês não confiam em A polícia olhou. quando falaram, vai para a delegacia, eles entenderam Não. melhor, mas pedimos sair Não. para a delegacia. Não. A gente saiu, o policial olhou, o Fernando viu que ele estava em condições de ser retirado, sair do local, e eles realmente deram a liberação. Tá, com relação ao acidente, de acidente, se recorda o fato de ele foi examinado e ter dado morte. Por acaso, o Fernando foi chamado, foi acusado, não, você foi também, teve alguma audiência. Não, nada, porque realmente ali o erro não foi nosso. O farol estava aberto, a gente saiu, o farol a gente ficou parado no microfone, o farol ficou verde, a gente saiu, só que eu acho que foi bem nessa. O motoqueiro vou passar, sei lá, amarelo, mas no vermelho, a gente, o nosso farol abriu, no que abriu, provavelmente ele já estava vindo, igual que ele veio, pegou a gente. Não teve que ela permanecer lá, porque fala um pouco aí, então agora é difícil precisar, mas aqui não. Algum policial, algum bombeiro, qualquer pessoa pediu o Fernando fazer uma fogo, ele ofereceu, ele recusou, Não, em nenhum momento, em nenhum momento. Eu não tenho mais nada sucedido. Não. Nada mais. Nada. Obrigado, Giovana, se dispensada, tá bom? Para intervalo.